Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Uma grande alegria para a nossa equipe estar novamente em contato com você naquele programa que recebeu o nome de Cesta de Pão. Bom, o tema deste episódio é chamado, um tema que é muito relevante, é um tema que atrai muitas pessoas, então entendemos que era importante falar sobre isso. Atuação, treinamento, vocação, o estabelecimento do chamado são coisas importantes para que a gente possa falar. E como lá no Instagram nós falamos, todos nós em algum momento tivemos a procura de algo. E as escrituras revelam lá em Atos capítulo 13, verso 22, na pregação de Paulo em Antioquia, acerca de que Deus estava à procura de alguém para cumprir o seu propósito. Ele diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará tudo aquilo que me dá prazer ou toda a minha vontade. Então, eu convido você a permanecer conosco. Nos próximos minutos, nós vamos falar acerca de chamado. Amém, queridos? Então, analisando o texto de Atos, capítulo 13, verso 22, onde Paulo está fazendo ali uma pregação, e as pregações naquele tempo, elas tinham sempre a mesma base, o mesmo fundamento, que era uma explanação acerca do Messias. Então, eles vinham trazendo algo de antigo, da libertação no Egito, vinham passando por reis, profetas, até chegar no Messias. E no ponto que vai falar de Davi, ele vai dizer que Deus rejeitou a Saul e disse que achei a Davi, né, o filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará tudo aquilo que me apraz. Então aqui a gente vê claramente o propósito de Deus e na sua procura por alguém que possa cumprir o seu chamado. Segunda Crônicas 16:9 também diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a face da terra, à procura de um coração íntegro, para que possa cumprir também aquilo que Deus estabeleceu. Então esse é o contexto aqui do texto. Paulo está pregando em Antioquia, na sua explanação aos judeus, ele usa os textos de 1 Samuel 16:12 e Salmos 89:20 e aponta para esta relação do chamado de Deus para com a vida de Davi. O propósito dessa pregação, ao descobrir meu chamado e superar minhas debilidades, passo a manifestar a glória de Deus no corpo de Cristo, com a finalidade de levar os perdidos ao reino. Romanos 8,19 vai dizer que há uma ardente expectativa na criação, aguardando a manifestação dos filhos. Então, o primeiro passo acerca de chamada é tentar descobrir qual que é a nossa condição. Eu vou falar de 4 condições aqui, e você aí que está assistindo, você, de forma muito inteligente, fazendo uma autocrítica, você vai se colocar dentro de uma dessas 4. Ímpios, neófitos, filhos de crentes, simpatizantes, na verdade são muitos, né? Não são só 4. Filhos pródigos, filhos perdidos que estão na casa, nascidos de novo. Então, eu uso, assim, numa outra pregação, ímpio, crente, maduro e aquela pessoa que já está no seu chamado. Por isso que eu até mencionei 4 aqui. Então, você precisa saber em qual condição você está. Se é aquela pessoa que vive na impiedade, até sabe que Deus tem a sua vontade, mas não aceita viver a vontade de Deus, e essa condição é chamada de ímpio. Neófito é aquele que está começando uma caminhada, né, está assistindo aos cultos, está passando por algum tipo de discipulado. Temos aqueles que a gente chama de filhos de crentes, são jovens, são adolescentes, pessoas que têm um familiar muito bem firmado na fé, mas ainda não tomou a sua decisão. Existe o simpatizante, pessoas que são amigos, convidados, pessoas que se relacionam conosco nas nossas atividades sociais. Nós temos os filhos pródigos, que são pessoas que estiveram muitos, são filhos, mas que estão desviados. Eu sei que tem muita gente que não gosta de falar, mas não tem outra mais clara para usar. Temos os filhos perdidos dentro de casa, pessoas que estão na igreja, assistem culto pra caramba, mas ainda não sabem os seus direitos, acreditam que a forma de Deus é amá-lo fazendo algo para Deus, e muitas vezes tem muita dificuldade de relacionamento com seus irmãos. E tem os nascidos de novo, que eu espero que, se você ainda não está nessa condição, você alcance ela e que essa ferramenta possa ajudar você. Então, já descobriu aí, você já entendeu mais ou menos em que situação você está? Acredito que essas 4 tópicos aqui do sermão vão poder ajudar você a descobrir o seu chamado.
Uma coisa importante que o pastor Cote fala é que você descobre chamado, sim, orando, jejuando, estudando a Bíblia, sim. Mas existe um fator fundamental que é fazendo. Ou seja, você estando inserido no corpo de Cristo, você realmente entregou sua vida para Jesus, você começa a dar uma de xereta, meu irmão. Vai vendo tudo. O pessoal tá ali mexendo na mesa de som, o pessoal tá ali no louvor, o pessoal tá lá no evangelismo. Vai de xereta, vai, nem se não te convidar, mas você tá perto. E você vai sentindo o ambiente, você vai se descobrindo dentro do seu chamado. Amém? E dentro desses 4 passos, o primeiro que eu queria falar é vocação, aquela paixão, a- aquele dom que o Senhor colocou dentro de nós e que isso flui de forma muito natural. Eu ainda quando criança gostava muito de ler, sempre gostei de ler, sempre gostei de falar. E começou a ter oportunidades e a professora perguntava quem queria e se ninguém se manifestava eu ia. E sempre gostei de falar em público, sempre gostei de usar ponto e vírgula claro que a gente não tem uma perfeição, mas uma capacidade, aquilo já acontecia já desde criança, então era uma vocação, já estava lá dentro. Quando nós olhamos para Davi em 1 Samuel 16, do 1 ao 19, a vocação é a prova da nossa paixão. Ele está na casa com seus pais, na verdade ele está cuidando das ovelhas. Na casa de seu pai, Samuel entra para ungir um rei para Israel. Depois de não ser aqueles que o profeta achou pelos olhos que eram os homens que poderiam ser, por causa de estatura, por causa já de idade. Tanto é que Deus vai falar para Samuel que ele não escolhe segundo a aparência humana, mas ele olha o coração. É indicado que o menino ainda estava por fora da casa, que estava apacentando as ovelhas. Ele entra diante dos seus irmãos, dos seus pais, ele é consagrado rei de Israel. E quando ele sai dali, ainda tendo o entendimento que ainda não era o tempo para ele manifestar, ele vai e volta para cuidar das ovelhas. É a paixão, porque se ele não fosse apaixonado pelo que ele fazia, ele tinha tentado antecipar ali o seu momento ali e agora eu já sou o rei de Israel. Então, vocação é isso, mano. Você é apaixonado pelo que faz. Vamos imaginar que você é um pregador, você tem um dom de pregar. Você prega para 10 e prega para 1000. E se você pega para 1000, você não rejeita 10. Você vai pregar. É conferência, é culto de jovens, é culto de céus. Quem é apaixonado prega. Vamos imaginar que você é uma pessoa que tem uma vocação de alimentar. Você gosta de fazer comida para os seus amigos. Não importa se é pouca gente, muita gente, você não se atrapalha, tudo está dentro de você. Pessoa que tem vocação e é apaixonada pelo que faz, não se cansa. Físico exteriormente até pode em algum momento, mas a pessoa tem um sentimento de dever cumprido. Então, vocação é algo muito importante. Segundo aspecto do chamado, treinamento. Lá em 1 Samuel 17, 34 até o 36, se a vocação é a prova da nossa paixão, o treinamento é a prova do nosso caráter. Quando questionado porque Saul estava afrontando os exércitos de Israel e ninguém se colocava à disposição para ir contra o gigante, porque era ali um mano a mano, aparece Davi ali para levar comida para os seus irmãos e ele fica impressionado com aquilo. E ele se posiciona de forma ousada em cima daquela situação e questionado acerca do que lhe dava segurança para dizer, porque era ainda muito jovem, não era um homem de guerra, era um pastor de ovelhas. O que fazia com que ele acreditasse que ele poderia derrotar. E ele fala isso ao rei Saul: olha, teu servo cuidando das ovelhas do pai, e quando atacado por ali um urso e um leão, despedacei eles, destruí. Ou seja, o amor pelas ovelhas o treinou para amar o seu povo. Então, uma coisa muito interessante do chamado é, primeiro, saber que ele queima lá dentro, é uma vocação, você nasce com ele. Pode ser que esteja adormecido e vai ser despertado. Agora, você já tendo essa convicção que você tem uma boa oratória, por exemplo, aqui falando dos pregadores, aí você vai treinar pregação, treinar como falar, isso só com o tempo, só com a experiência. Mas o treinamento é a prova do nosso caráter, vai revelar o tipo de amor que a gente tem. Se nós queremos fazer as coisas somente da nossa forma, no tempo que a gente quer, isso não bate muito com o caráter aprovado diante de Deus. Mas tendo uma coisa, quem sabe o teu chamado ainda ele está nesse estágio de treinamento, suporte.
É no treinamento que você é provado no seu caráter. Se você tem um discipulador, um líder, alguém que não subjuga você, não trata você como um capacho, mas que está querendo extrair o melhor de você. Se você quer descobrir quem é um líder bom, é aquele que quer formar você melhor do que ele. Ele não vai barrar você, ele vai colocar você nos lugares certos, nos ambientes corretos, vai chamar sua atenção, esperando que quando o Senhor recolher ele, você fique e dê conta do recado e seja não só dar conta do recado, mas seja muito melhor. O terceiro passo aqui da nossa conversa é a atuação. Ali em 1 Samuel 18, né, nós vamos perceber que a partir do capítulo 18, nós vamos ver Davi em plena administração. Se a vocação é a prova da nossa paixão, o treinamento é a prova do nosso caráter, a atuação é a prova da nossa administração. Ou seja, você já dentro do corpo de Cristo, ou no mundo corporativo, ou na sua casa, você já tem uma responsabilidade. Você já é casado, você já tem filhos, você já coordena uma equipe, você já tem esse ambiente de atuação. Então nós vamos ver ali que Davi, que não era um guerreiro, passa a ser um militar com muito êxito. Nós vamos ver que Davi, ele consegue formar um exército de 400 homens e sem qualificações nenhumas, porque aqueles homens, a Bíblia diz que eles eram homens endividados e de baixa autoestima, os caras estavam quebrados, e ele consegue forjar esses caras. Davi dá muito exemplo, amados. Alguns deles, por exemplo, Davi dá um exemplo, certa feita, ele ainda fugindo de Saul, e ele sente vontade, ele olha e suspira e diz que gostaria de beber a água das fontes ou dos poços da sua terra. E dois homens, tentando agradá-lo, vão passar pelo arraial dos filisteus, pé por pé. Vão lá e vão buscar água para ele e vão entregar para ele. Quando entregam para ele, ele joga no chão a água. Quando a gente lê a primeira vez, a gente tem vontade de avançar em Davi. Mas Davi está dizendo para eles assim: nunca mais façam isso. A minha vida não é tão valiosa que requeira de vocês arriscar as suas vidas. Então é um exemplo. Então, certa feita, quando ele vai construir ali um altar para o Senhor na eira ou no espaço lá que pertencia a Araúna, já rei agora, né? Sabe como é que é, né? As coisas ficam mais fáceis, né? Tem um momento que você é perseguido. Agora todo mundo tira o chapéu, né? Então, quando ele vai lá comprar, o Araúna diz assim: é, não, não se preocupe com isso, eu dou a lenha, o altar, os bois. E aí Davi vai dizer: não darei nada ao meu Deus que não me custe nada. Nós vamos ver na sua atuação a parte de arrependimento, enfrentando adversidades e sendo um homem que cumpriu e que lutou as guerras do Senhor e teve vitória. O último passo, o estabelecimento, a aprovação do corpo de Cristo, o reconhecimento através da unção. Sabe, tem uma parte da nossa vida que a gente ouve falar assim: olha, tu tem um chamado, hein, tu tem um chamado. E a gente vai, pô, olha, tem tanta gente falando que eu acho que realmente é. Então, depois de passar pela convicção da vocação, treinamento, e já começar a agir, vai vir o estabelecimento. Isso quer dizer o quê? Que aqueles que estão perto de você vão declarar também. Não que você precise disso, mas é importante que eles reconheçam aquilo que Deus tem com a sua vida. Então, volto a dizer, não é só apenas para pregadores, pastores, líderes de igreja, mas em todo lugar. Você vai passar por por esses estágios. Quem sabe lá, você conhece uma moça lá e a vocação é que você se apaixonou por ela. Depois vai ser a prova do caráter, o quanto você vai honrar a vida dela. Depois é o treinamento, o casamento, o dia a dia. E o estabelecimento é quando passam-se os anos e as pessoas reconhecem: esse cara é um pai de família, ele ama aquela mulher desde a adolescência. Ó. Os filhos que eles tiveram estão sendo criados sobre fundamentos. Então, quando é que chega o estabelecimento, que é a aprovação do corpo de Cristo? Na minha vida aconteceu isso. Eu tinha um sentimento lá de criança, algo queimava dentro do meu coração. Eu vi o meu pastor da infância batizando, e eu tinha uns 8 anos,
E os meus colegas diziam assim: "Bah, quando é que vai chegar a nossa vez? Ah, não vejo a hora de descer ali dentro, entrar na piscina". E eu dizia que eu queria ser o cara que batizava. E vai passar por um momento de treinamento, fui treinado juntamente com o meu pastor, precisei muitas áreas de orgulho, de vaidade, de rebelião, de desobediência, de obstinação, de rebeldia. Tudo isso precisa sair nesse momento que você é treinado. E aí depois começou a ter a atuação na minha vida, a pregação, a liderança de jovens, a coordenação de projetos da igreja. Eu fui sendo provado, lidar com dinheiro, lidar com vidas, lidar com aconselhamento, lidar com quem está bravo, com quem está triste, fazer o velório, fazer o casamento, todas essas coisas. E aí vai chegar o ponto de estabelecimento, que nada mais é do que um reconhecimento através da unção. Então Davi, a primeira unção de Davi vai acontecer no seu núcleo, na sua família. A segunda vai ser sobre a sua tribo. E a terceira sobre toda a nação de Israel. Também aqui eu gosto de lembrar, né? Primeira vez que houve uma confirmação pública, era o pastor, mais 4, 5 irmãos, um grupo muito pequeno, ungido ainda com azeite de cozinha. A igreja não tinha dinheiro nem para comprar óleo de unção, só para você ter uma ideia como é que estava. Como é que tudo começa? Tem que começar, não importa se é mirra, se é nardo, se é cheiroso, não é. Não precisava nem ter azeite, mas para que ali aquele momento tivesse uma simbologia, né? E depois eu fui consagrado a uma liderança de jovens e, por último, ser consagrado ou nomeado pastor do ministério. Então, irmão, não tenha pressa, não tenha pressa. Quem sabe você está numa caminhada, volta a falar de casamento, de profissão, de vocação. Não tenha pressa, viva bem cada estágio. Às vezes a gente quer apressar demais e quando a gente chega fora do tempo, muitas vezes o cansaço ou a imaturidade possam afetar o nosso chamado e não cumprirmos aquilo que Deus tem para nossas vidas. E eu termino essa mensagem com um convite ao "Eis-me aqui, Senhor", que é proferido por todos que vivenciaram esse processo de chamado. Isaías, lá no capítulo 6, versículo 8. Nossa irmã Maria, em Lucas 1:38. Moisés, em Êxodo 3, versículo 4. Todos eles apresentados a ele o projeto, a proposta. Então, Deus tendo um projeto, irmão, Deus não precisa de nós. O lindo é que Deus nos permite cooperar, ou seja, operar juntamente com Ele, sendo um fator humano para tocar em vidas, ou para, de uma certa forma, ali, influenciar vidas. Então, o convite que eu faço para você é que você olhe nesse momento, que você feche os seus olhos, fale com o Senhor e possa dizer: "Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim a tua vontade". Porque foi isso que Isaías disse quando ele ouviu uma voz do céu dizendo: "E agora? A quem enviaremos?" E ele disse: "Eis-me aqui, Senhor". E a Maria, quando explanado o projeto de ser a mãe do nosso Salvador, ela também declara assim, que deveria ocorrer, eh, e ela declara dizendo: "Eis-me aqui". Moisés também vai se posicionar dentro disso, até completarmos a nossa carreira. 2 Timóteo 4:8. Agora espero receber a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amam a sua vida. Nós possamos também, como Paulo, poder declarar: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu tenho uma visão meio, assim, umas visões meio, como direi, assim, surreais. Acho que tem um pintor que era muito famoso por essa técnica. Acho que era. Depois aqui nós colocamos na legenda aqui, Salvador Dalí. Ele fazia pinturas surreais, por exemplo. Eu me lembro de uma que tinha um relógio, ele pintou um relógio, só que o relógio estava derretendo, estava. Não, isso é surrealismo, né? Você está vendo algo, mas não tem como um relógio derreter. Eu tenho essas coisas dentro da minha cabeça. A Bíblia fala de livros da vida. E é como se nós olhássemos assim, a nossa vida é um livro da vida. É como se numa página esteja escrito tudo aquilo que Deus tem para nós. E aqui uma página em branco. Acredito que nós devemos dar um Ctrl C. Nós tentamos muitas vezes escrever a nossa própria história. Isso em muitos momentos pode dar errado. Mas se nós dermos um Ctrl C naquilo que Deus tem para nós, largar um Ctrl V e colar,
nas páginas da nossa vida. Vai dar muito bom. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, eu te agradeço pela disposição da equipe de estarmos aqui, de uma forma muito singela, Pai, nada profissional, nada de uma qualificação muito alta, mas tenho certeza que chegará ao coração certo, na hora certa. E essa é a nossa expectativa. Pai, nós não estamos atrás de seguidores, de engajamento, nós não estamos atrás, Pai, de patrocínios ou de monetização, mas nós, Senhor, desejamos que haja um prazer na tua presença, Pai, e que alguma pessoa, em algum lugar, possa estar em dúvida e possa nesse momento dizer também: eis-me aqui. Pai, eu te peço agora que aquele que está ainda sem descobrir a sua vocação, orando e buscando diante de ti, e estando inserido no corpo de Cristo e dentro do propósito de vida, isso possa ser revelado ao seu coração. Aqueles que já estão em treinamento, Pai. Pai, dá a eles paciência. Dá a eles suportar os seus líderes, suportar para as pessoas que foram colocadas ali com amor. A tua palavra diz: dar-vos-ei pastores que vos apacentem com inteligência e com conhecimento, pastores segundo o coração de Deus. Então, Senhor, nós te pedimos, Senhor, graça sobre os que estão em treinamento. Te pedimos que aqueles que já estão, Senhor, em atuação, que eles confiem, Pai, que é o Senhor que está chamando, é o Senhor que está dando as condições. Senhor, um planta, outro rega, mas é o Senhor que dá a resposta. Então, o Senhor não está preocupado com o resultado, o Senhor está preocupado, ou na verdade, o Senhor não está preocupado, mas o chamado está em cima de obediência e não em resultados. Pai, que ninguém se frustre, Pai, pelo tamanho, o número de pessoas que estão recebendo, que estão pastoreando. E por último, Pai, o estabelecimento. Pai, te peço que aquele que já está na área de estabelecimento, que já está pastoreando, que já está casado, que ele vigie, que ele continue tendo o mesmo coração, mesmo que os anos passem, mesmo que Davi, já envelhecido, ele continuava tendo o coração de um jovem pastor. E é o que nós te pedimos, Senhor Deus. Que nenhuma área, espaço para vaidade, que nenhum espaço, Senhor Deus, para autossuficiência ocorra nas nossas vidas. E que nós venhamos a zelar pelo chamado. Amém, queridos? Glória a Deus. Um grande abraço a você. E na interatividade aqui do canal, das possibilidades, se você tiver alguma pergunta, alguma situação, a gente não é tão experiente, mas 20 anos de ministério já dá para extrair alguma coisa que possa ajudar você. Grande abraço, abraço ao Marlon, abraço aqui ao Roger, que estão fazendo toda a parte técnica aqui, fazendo isso acontecer. Porque um planta, outro rega, mas quem opera é o Senhor. Abração e até a próxima semana.